E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigadão aí pela disponibilidade e o tempo de vocês, viu? Hoje é um episódio especial e o fechamento da temporada, né, de operações aí. Tem 3 pessoas, é o primeiro episódio com 3 pessoas simultâneas aí. Brigadão de novo. E bora se apresentar aí, quem é que começa? Bom, vou puxar aqui então. Sempre fica aquele silêncio. Bora lá. Bom, boa noite aí, pessoal. Bom, João, valeu aí pelo convite novamente. Valeu, Salles, Joana. Bom, me apresentando aí brevemente, né? Sou o Paulo Aguilera. Atualmente eu sou gerente de Design Ops no Banco Carrefour, onde a gente tem, né, dentre as disciplinas e os assuntos discutidos, que a gente ajuda a escalar o tema de acessibilidade. E também sou instrutor do Bootcamp de Acessibilidade Digital, promovido pela HAL Bootcamps. Tamo junto aí, gente. Vai ser boa esse papo. Quer ir, Jô? Bom, posso? Manda. Pode ser. Bom, eu sou a Joana Valosca, eu quero te agradecer, João, pelo convite. Quero agradecer ao Marcelo, que foi quem me indicou também, o Marcelo Barbosa, que já participou aqui do podcast. Hoje eu trabalho com acessibilidade dentro do Grupo Casas Bahia. Eu trabalho, sou uma profissional do CWI dentro do Grupo Casas Bahia, onde a gente tenta levar não só a, a, a evolução da barreira, da evolução da jornada de compras em relação à acessibilidade, mas também a cultura dentro da empresa, né? Bacana. Vamos lá, então. Bom, eu sou Marcelo Salles. Atualmente, eu comando uma empresa que a tudo é acessibilidade, mas já venho trabalhando com o tema há muito tempo, desde 2012. Trabalho e leciono também em diferentes instituições, atualmente 7 instituições em diferentes momentos, mas eu já estou querendo diminuir. Tenho o meu curso próprio também, que é o Access Boost, que está com 3 turmas, mas ele está fechado. Não devo abrir novas turmas deste curso, porque eu quero evoluir ele para outros projetos, mas a minha vida ela é toda focada hoje em dia com relação à acessibilidade, e eu acredito que durante a apresentação aqui, durante o papo, até comente um pouco sobre essa questão do nome da empresa ser tudo é acessibilidade, porque tem tudo a ver com o papo de hoje, né? A gente precisa evoluir essa questão e isso envolve a maturidade de mercado e que, consequentemente, tem a ver com a evolução dos próprios sistemas de design que a gente atua, que a gente entrega hoje em dia também. É uma evolução constante de todos os fatores aí. Bom demais, bom demais. Show de bola. E para quem está nos ouvindo aí ou assistindo no YouTube, recadinho rápido. Não sei quem é que tá acompanhando, mas enfim, se foi o seu primeiro episódio, tá rolando a turma 5, né, do Bootcamp Design Ops Strategy. Inclusive o Aguilera será mentor lá no nosso encontro com facilitadores. Tem um cupom de desconto aqui para quem quiser utilizar, tá? Então eu vou deixar na descrição, é bônus 10, o nome do cupom. Só que além do desconto, esse cupom ele vai te dar, utilizando esse código, ele te dá acesso a um material exclusivo, tá? Eu já comentei em todos os outros episódios. Então ele está relacionado lá a dicas adicionais, dicas extras ao PPR Canvas. Então quem quer acelerar aí os resultados de Ops, é um bom material para quem utilizar esse bônus aí. Beleza, galera? Recadinho dado. Em todos os episódios, eu sempre peço para a galera falar um pouquinho a percepção, né, de cada um de vocês sobre o mercado, assim, a maturidade das empresas em relação ao tema, né, que a gente está discutindo, nesse caso, acessibilidade. E eu queria que vocês iniciassem com essa perguntinha aí. Como é que está a percepção de vocês em relação ao nível de maturidade das empresas em relação ao tema aí de acessibilidade? Eu vou puxar esse gancho, gente, porque antes da gente começar a efetuar essa gravação, eu estava exatamente finalizando um projeto aqui, e esse projeto ele vai ao ar provavelmente nesse próximo final de semana, que a gente está gravando aqui no final de setembro, né? Não sei quando que as pessoas estão ouvindo esse episódio, mas basicamente ele vai no próximo final de semana e se chama carreirasemacessibilidade.com. E esse projeto ele vai trazer justamente o que? Essa visão da questão de maturidade do mercado. Por quê? Quando a gente compara o mercado aqui brasileiro, né, com o de outros lugares,
Os principais mercados, existem vários mercados em evolução, em emergência, sendo emergentes, assim, naquele momento, em emergência não. Em emergência também, né? Não deixa de ser uma emergência, de certa forma. Mas o que acontece? Os principais mercados hoje, com certeza, é Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Dentro do Reino Unido, principalmente Irlanda e Inglaterra. E aí, quando a gente faz comparações, por exemplo, aqui no Brasil, está muito longe mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas empresas que estão lidando com o tema, mas quando as pessoas já sabem, por exemplo, o Paulo aqui, que tem ali, que está cuidando de todo esse processo dentro do Carrefour, eu lembro que ele trabalhava bastante isso do Banco Pan antes dele estar ali atuando, eu vim do Itaú, então também da Raia Drogasil tentando trazer um pouquinho esse tema lá dentro antes de abrir minha empresa, e a Jo também, agora administrando. Só que assim, quando a gente faz o comparativo maior, vou dar só um número que eu vou trazer nesse projeto. Se você pesquisa por acessibilidade em vagas, né, dentro do LinkedIn, você encontra cerca de 2.000 vagas aqui no mercado brasileiro, e dessas 2.000 vagas, a maioria absoluta é para cumprir cota, literalmente falando. Não é uma pessoa com foco no produto ou no serviço para atuar diretamente em acessibilidade, né? Agora, existe sim, claro, algumas vagas, mas é bem a minoria. Quando você procura no LinkedIn também, existem outros, né, que eu utilizo lá de referência, o Indeed, por exemplo, mas aí quando você procura no LinkedIn mesmo por Accessibility e aí coloca a região Estados Unidos, são mais de 70.000 vagas, só para vocês terem uma ideia. E dessas 70.000 vagas, a maioria absoluta é com foco em produto ou serviço digital com profissionais que atuam em acessibilidade. Só aí já dá para ver a diferença de maturidade do mercado. Então aqui no Brasil a gente precisa evoluir muito ainda. Fiz até uma palestra no evento Link da Handtalk no mês passado que aconteceu, e o título da apresentação era justamente esse: evolução e maturidade da acessibilidade no mercado dentro do contexto brasileiro. E aí a gente começa a discutir vários fatores. E tem as próprias pessoas. Então, basicamente, o que falta são processos bem definidos e a qualificação de pessoas para atuar dentro desses processos. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Eu vejo que a gente não tão indo tão profundamente quanto o Marcelo vai ali falando de outros países, mas eu vejo dentro da minha bolha, pelo menos, que a gente tem evoluído em relação à acessibilidade, mas ainda são passos curtos, né? As empresas estão começando a procurar profissionais, os profissionais estão começando a procurar a se qualificar, e eu vejo muito que a gente, em relação à acessibilidade, pelo menos a minha experiência, né, dentro desse tema, a graduação, que quando a gente se forma, quando a gente estuda design, a gente não tem essa formação, né? A gente não vê isso dentro de uma graduação, a gente vê muito pouco dentro de uma pós-graduação, então a gente não está formando profissionais para trabalhar com isso. A primeira vez que eu vi acessibilidade realmente foi dentro do meu TCC, foi um texto do Marcelo, inclusive, e comecei a escrever sobre isso, aprender sobre isso. E meu TCC foi o primeiro sobre acessibilidade dentro de um curso que já tem, acho que, se não me engano, já tinha 17 anos. Desde então, mas é uma sementinha, né? É uma evolução. Desde então, todo semestre eu participo de pelo menos uma banca de avaliação de novos TCCs que estão nascendo em relação à acessibilidade, né? Então, a gente está caminhando lentamente, mas eu acredito que a gente tem uma evolução aí, que a gente está enxergando. O mercado está começando a procurar essas pessoas e a gente precisa começar a fazer com que essa formação venha desde a sua graduação ali, que o profissional seja formado. Complementando aí também a Joana e o Marcelo nessa visão, concordo também com eles. Por exemplo, né, tipo, tanto falando da parte, né, dos treinamentos, né, do bootcamp, que a gente, querendo ou não, a gente consegue pegar um pouquinho ali do perfil da galera, principalmente a galera que está entrando, começando a explorar mais. E a galera, consequentemente, né, compartilhando, né, qual é o desafio dela, qual é a empresa que ela está, quais são os principais desafios ali da empresa. Querendo ou não, a gente consegue ter um recorte ali também, né, que eu acredito que deve ser um perfil muito semelhante ali também no curso do Marcelo e tudo mais, e acredito que em demais cursos aí também de acessibilidade no Brasil, principalmente, né. Então a gente consegue ver que realmente tipo, é a base, né, é o começo de tudo, é a galera que tem uma noção ali mais ou menos sobre o que é o tema. E normalmente é a galera que são os designers, desenvolvedores, os QAs, né, que estão tentando ali fazer o melhor no dia a dia, mas a gente vê muita pouca liderança também, né. Então já até fazendo um paralelo com isso, que eu acredito que, até pegando o gancho ali da Joana, né, se as lideranças também, né, a gente não está conseguindo influenciar
ou capacitar elas, ou elas verem valor no tema, logo tudo vai um pouco mais lento, né? E, obviamente, né, tem as empresas que uma olha para a outra, tem a questão das leis também, que querendo ou não dar uma forçadinha, né? O Ministério Público batendo, apesar de N questões em relação, né, a esse ponto. Ainda assim, a galera não vê o valor que deveria haver, né? Que, como a gente sempre fala, né, que acessibilidade é sobre pessoas, né, é a base ali praticamente dos nossos produtos e serviços, né, de propor uma experiência melhor, que a acessibilidade também está atrelado a isso, né, a qualidade, a uma melhor experiência para o maior número de pessoas. E quando a gente mostra isso, quando a gente começa a trazer esses números, né, aí que a galera começa a entender um pouquinho, mas ainda assim fica pontual, né? A galera entende mais ou menos, ok, a gente precisa fazer. Daí, beleza, contrata algumas pessoas, que daí a gente vai começando a escalar normalmente o passo a passo da cultura ali, né? É o time que faz tudo ali, é o time que concentra, daí é a nossa luta diária, né, com capacitação, processo, documentação, para conseguir avançar, mas ainda assim muito lentamente. Por exemplo, as outras lideranças ainda não se preocupam em contratar pessoas com perfis diversos para que isso acelere dentro das empresas, né? Enfim, mas vamos deixar para discutir sobre esse ponto também mais para frente. Bom demais. Pegando isso aí tudo que vocês falaram, acho que conecta até uma pergunta que eu tinha botado mais para frente, mas eu vou trazer ela para agora, que é a questão do aonde entra a acessibilidade dentro do negócio, né? Como é que vocês provam o valor e tudo mais, né? A galera ali comentou que melhorar a experiência ali, isso já influencia, né, o acesso a maior número de pessoas. Mas assim, na prática, com base na experiência de vocês, nos desafios, né, das empresas que vocês já trabalharam e trabalham, como é isso hoje, esse jogo de cintura para mostrar o valor de acessibilidade no negócio? Alguém quer puxar aí ou eu puxo de novo? Vamos lá, vou puxar então. Tá dando um pouco de delay aqui, eu não vejo a reação de vocês, então vou puxar aqui o tema. A questão de negócios ela é fundamental no processo. Eu sempre digo que assim há diferentes momentos e responsabilidades, né, para cada área em especial. A área de execução, a gente vai falar de Ops basicamente. Então, a área de execução ela é fundamental você ter os seus pontos focais, né, pessoas qualificadas atuando tanto na equipe de design, quanto de tecnologia e desenvolvimento, quanto uma área específica de testes, né? Uma área de qualidade de testes é fundamental para a gente conseguir evoluir todo o processo. Então, essa tríade, ela tem que funcionar. Aí entra as responsabilidades também de outras áreas e aí vai variar de acordo com o tamanho da empresa, o porte da empresa, né? Ou a atuação que a empresa está destacando para aquilo. O mundo ideal é você ter um ponto focal em todas as áreas. Aí do jurídico e compliance ter pontos focais, área de marketing ter pontos focais, todas as áreas de certa forma você tem. E negócios não é diferente. Por quê? É utopia a gente achar, gente, que todo mundo vai assimilar o conhecimento. Não vai. Então você precisa trabalhar com pontos focais específicos em diferentes áreas de atuação e aí você puxa o gancho daquela especialidade da pessoa, no caso de negócios. E aí a pessoa de negócios, ela tem várias responsabilidades que vai desde a elaboração, por exemplo, de critérios de aceite, para você justamente organizar os fluxos do seu produto, até mesmo a definição de compras e aquisições de suporte necessário para a própria gestão, né, daquilo que está sendo desenvolvido. De certa forma, não deixa de ser algo relacionado a operações também. É que a acessibilidade ela ainda é tratada como uma caixinha isolada no processo, e não é uma caixinha, ela faz parte de todas as etapas. Né? Quando a gente consegue enxergar desta forma, fica mais fácil da gente trazer à tona, inclusive com essa visão de negócios, porque aí você começa a trabalhar com metas, com KPIs, com OKRs, com qualquer coisa que seja para metrificar tudo aquilo que você está trazendo para o contexto do dia a dia, mas de alguma forma você também vai ter resultados. E esse resultado ele não é a curto prazo. Então, a galera de negócios tem que ter essa consciência também, porque vai ser uma evolução. Às vezes a gente é muito imediatista e as áreas são muito imediatistas, querem tudo para ontem. Só que isso acaba atrapalhando o processo, inclusive cultural, da aplicação de acessibilidade. E até pegando o gancho aqui do Salles, né? Essa parte de, por exemplo, assim, de áreas aliadas, né? Do negócio, né? Por exemplo, né? Aqui dentro do Banco Carrefour,
a gente está dentro, né, do grupo, né, então tem várias empresas dentro do grupo, e a gente tem alguns times cross, dentre eles o time de inovação. Se a gente para pensar ali também, tá, quais são os temas que inovação provoca aqui dentro e tudo mais, cara, tem um fit muito grande também com o tema de acessibilidade, né? Então, até uma das estratégias, por exemplo, que a gente usou para ter eles como parceiro, para mostrar o valor também ali do tema, enfim, do impacto, foi muito bacana, né? Então, tipo, a gente se aproximou, a gente mostrou o valor, mostrou o que a gente estava fazendo, a galera viu que tinha, que, enfim, combinava mesmo com os temas que eles estavam escalando dentro da empresa, né? Seja qual for da área também, que eles provocam todas as áreas. E aí, sim, tipo, a gente já consegue também um time que está muito próximo, né, das diretorias e tudo mais, para a gente conseguir promover ali o tema ali dentro, né? A parte de mostrar o valor, né? Eu acho que a gente precisa contar muito, obviamente, com os números também que a gente tem hoje de mercado, por mais que a gente sabe que alguns números também são defasados, mas que as pessoas entendam que, de fato, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente consegue trazer números de várias características e necessidades que a gente precisa ter esse cuidado. O público idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa que mora em qualquer lugar do Brasil, enfim, daí se o produto for internacional, qualquer lugar do mundo, como que é a internet, como essas pessoas vivem, comportamento e tudo mais, e mostrar de novo, né? Eu acho que os principais números ali, quando a gente começa a mostrar, a galera se interessa bastante. Depois a gente começa a correlacionar com as iniciativas o que de fato precisa ser feito, que é praticamente definir ali as coisas precisam estar muito bem definidas dentro do processo, e como o Salles comentou, a gente precisa começar a colocar premissas, as coisas ficam muito mais fáceis de a gente escalar, né? Então, praticamente, é um pacote aí de tópicos de capacitação, né? A gente sabe que tem esse déficit de conhecimento no mercado, inclusive da galera de cima, mas se a gente for colocar dentro dos processos, conversando com cada área, e a galera entendendo isso, fica muito mais fácil, então não fica algo à parte, né? Então fica dentro da responsabilidade de cada área. Parte de documentação, né, que a gente fala muito de Ops, né, e tem documentação em todo canto, e a gente sabe também que nem todo mundo vai ler todas as documentações, então a gente precisa ter estratégias consistentes, né, de promoção do evento, sobre o tema, e novamente fazer a galera enxergar que nada mais é do que a responsabilidade de cada área, e a gente mostrar, galera, ó, as boas práticas são essas, conta com a gente, com a ajuda, daqui a um tempo a gente vai começar a cobrar esses processos aqui, que é simplesmente responsabilidade de vocês. E, de novo, eu acho muito válido a gente destacar, por exemplo, o envolvimento das lideranças, né? Então, se a gente começa a capacitar, a gente começa a trazer lideranças inclusivas também para dentro das empresas, isso vai muito mais fácil, né? Eu já trabalhei em empresas como analista, atuando com acessibilidade, e eu sei o quão duro é a gente conseguir convencer, mostrar o valor, ou a galera se interessar de um assunto que nunca eles viram ou se aprofundaram antes. Agora, como você já é uma liderança, você começa a influenciar mais ali dentro, principalmente a camada ali das lideranças mesmo, o papo é outro, né? A gente consegue avançar muito mais fácil. Então, por exemplo, eu vejo que eu também tenho uma responsabilidade muito grande em impactar não só o time como um todo, que a gente já consegue, por exemplo, colocar essas pré-definições, mas também a galera de cima. Então, daí novamente, né? Vai da abertura da diretoria, das pessoas para o tema, né? Aqui no banco, por exemplo, a gente tem conseguido avançar com o tema de uma maneira muito bacana, muito aberta, porque também a gente tem uma diretoria, por exemplo, só focando para temas de diversidade e inclusão, que a gente se alia a eles e daí dá um peso maior também. Então, eu acho que são várias estratégias, né? Mas principalmente a liderança trazendo e a gente capacitando cada vez mais a galera de cima para que eles levem esses assuntos em outros fóruns para a gente, de fato, avançar e cada vez mais a galera ver valor no tema, né? Na preocupação com o tema. A gente acaba tendo que transitar por todas as áreas, né? Quando a gente trabalha com acessibilidade, a gente vira muito político, porque a gente tem que conversar com todo mundo, a gente tem que ter o convencimento, fazer o convencimento de todo mundo e mostrar a importância do tema. E não só isso, mostrar assim, eu até sou, minha equipe até é especialista, mas a responsabilidade é de todos nós. Todos nós aqui dentro somos responsáveis pelo tema, né? E acho que a partir do momento em que a gente consegue mostrar isso, fica mais fácil da gente conseguir apoio das lideranças, não só das lideranças, mas também de quem está trabalhando naquilo ali, quem está produzindo aquilo ali. É responsabilidade de todo mundo. Se der bom, vai ser para todo mundo. Se der errado, vai ser para todo mundo também.
Eu acho que esse é um papel bem importante, a gente dividir essa responsabilidade. Às vezes a gente quer carregar a acessibilidade nas costas, assim, não, eu sou o salvador aqui do tema, mas não, o trabalho colaborativo é muito mais interessante, ele vai render muito mais. Bom demais. E o pessoal, eu queria que você citasse pelo menos dois, cada um, assim, quais são as maiores resistências que vocês têm, assim, no dia a dia? Vou puxar aqui também. Tô seguindo a ordem aqui. Quando fica um silêncio aí, eu já puxo aqui na sequência aqui. Essa questão dos ofensores, né? Ela tem muito a ver com essa do ponto que o Paulo estava trazendo agora anteriormente. E, na verdade, os dois pontos, eu vou citar aqui, um que a Jo comentou e o outro que o Paulo comentou. Com relação ao que o Paulo falou, é justamente você ter apoio das pessoas, né? Principalmente apoio da gestão. E para tudo na vida, a gente precisa, de certa forma, de um sponsor. A gente precisa de um apoiador para aquilo que a gente está trazendo para o dia a dia, né? Quando você tem uma ideia genial e se você traz essa ideia para sua esposa, para o seu marido dentro de casa e se ela não concorda com isso, não vai para frente a ideia, basicamente, né? Então, quando você está dentro de uma empresa, você tem uma ideia, ou você tem algo relacionado a isso e você quer trazer para o seu dia a dia, né? Você vai precisar do apoio da gestão. Então, quando você não tem apoio, isso serve para qualquer assunto. A gente está falando hoje de acessibilidade, mas troca a palavra acessibilidade por qualquer outra palavra. Se você não tem apoio, você não vai para frente com aquilo. Você vai ter um caminho muito maior, né? Aí o ponto que a Jo comentou agora, né, existem muitas situações, e a maioria dos casos ainda é de uma pessoa puxando as rédeas da situação. Então eu lembro muito bem como era a minha atuação lá no Itaú. Eu brinco que assim, no Itaú eu estava aprendendo um monte de coisas ali juntos, né, com o pessoal, e eu tive a liberdade, só que eu só fui ter a liberdade de fato quando a minha coordenadora na época, em 2018, na Tatiana, minha amada, que hoje não está mais lá também, está no Grupo Boticário, ela me colocou como ponto focal. Ou seja, eu tive uma pessoa que acreditou naquilo e viu a relevância daquilo. Tem um contexto muito longo aqui por trás, é que eu não vou trazer isso à tona, porque senão a gente demoraria bastante aqui. Mas, resumidamente, a partir daquele momento, que eu comecei a ter uma liberdade para justamente pensar em outros fatores. E aí, junto o quê? O poder de argumentação que tem a ver com a comunicação que a Jo falou. Então, assim, não adianta nada a pessoa ter o conhecimento, mas não saber levar aquilo adiante. Você precisa saber enquadrar muito bem um problema, pegar esse problema, né, e conseguir distribuir para as pessoas não técnicas que estão relacionadas àquele problema. Você, como conhecedor do tema de acessibilidade, você e eu tenho um profundo conhecimento tanto da parte técnica quanto comportamental, porque eu já trabalhei com todas essas áreas. Hoje a gente pega muitas pessoas que às vezes não têm esse conhecimento técnico, mas tem a vontade. Só que aí você não tem o poder de argumentação para trazer adiante, por exemplo, para envolver o time de tecnologia. Como que eu convenço essas pessoas? Então, eu acredito que a maior dificuldade hoje está nesses dois fatores. Primeiro, você conseguir os aliados e as pessoas que vão te ajudar nesse caminho. E o segundo ponto, ter esse poder de comunicação para você conseguir explorar todos os cenários possíveis de forma que as pessoas compreendam aquilo que você quer trazer. Eu acho que tu resumiu tudo, assim. É bem exatamente isso. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas, como é que a gente vai se comunicar com as pessoas, não guardar esse conhecimento só para a gente precisa repassar eles e a gente precisa ter argumentação e criar aliados ali dentro. E isso vai desde o QA, desenvolvedor, design, toda a pirâmide ali dentro, tu precisa ter a argumentação de convencimento ali com eles, né? Para que todos eles se unam dentro do mesmo propósito, para que ele realmente aconteça. A acessibilidade, normalmente, ela começa com uma pessoa dentro de uma squad, que começa a puxar o tema, começa a fazer uma documentação, mas para isso realmente ir adiante, ela precisa convencer todo o time. Senão a gente acaba a gente acaba se frustrando, na verdade, e corre muito risco de deixar isso de lado. Porque vem a frustração, o time não vai fazer, então tu tem que ter essa argumentação com todo mundo. Só complementando também o Salles e a Joana para não
falar os mesmos pontos, eu concordo também, isso daí como os mais prioritários. Algumas outras coisas também que a gente escuta ali no dia a dia, né? Eu acho que é a questão ali do tempo extra, né? Que a galera normalmente acha que, putz, vou precisar levar um tempo a mais para fazer isso aqui porque eu não sei. Aliás, muitas vezes a galera não fala que não sabe, né? Só fala que demora um tempo a mais para fazer, né? Mas é por conta da falta de conhecimento, né? E a gente sempre fala também nos eventos e tudo, galera, putz, joga no Google, né? Que você consegue achar uma documentação, escreve em inglês ali exatamente o problema que você está tendo, que com certeza você vai achar uma solução, né? Liga o seu leitor de tela, né? Seja proativo para ver um pouquinho como algumas pessoas, né, utilizam também de uma outra forma, para dar uma analisada ali no código. Testa com o leitor de tela também, né? Eu vejo que a galera tem muitas barreiras, assim, para... Aliás, a galera fica criando muitas barreiras para não avançar no tema, né? E é pura resistência. Então, novamente, né, é muito importante a forma, né, como a gente vai tratar o tema dentro das empresas, né? A forma como a gente fala, a forma como a gente traz, a forma como a gente abraça, se coloca à disposição do time para ajudar. Isso tudo conta muito, principalmente no tema de acessibilidade, como o Salles falou, né? Para qualquer outro tema novo que a gente esteja querendo implementar. E querendo ou não, vai dar uma mexida ali no padrão do que normalmente a galera está acostumada a fazer, porque, novamente, né, a gente sabe da falta de conhecimento, né, principalmente técnico dos times em relação ao tema. E outro ponto ali que eu ia falar tá atrelado, que é a falta de conhecimento mesmo, né? A falta de conhecimento já faz a galera falar, putz, não vou fazer. Não, vai levar muito tempo. Não, ninguém tá me cobrando. Não tá no OKR, não vou fazer aqui. Não, estão me cobrando entrega. Ninguém tá me falando para eu fazer com essa tal de acessibilidade aqui, né? São coisas que a gente escuta muito, né? Principalmente em times com baixa maturidade. E também, querendo ou não, pode ser um indicador interessante para a gente mapear para ver se depois de X tempo, fazendo N iniciativas dentro dos times, metrificando isso tudo, para ver se a gente está evoluindo também no tema de acessibilidade dentro da empresa, né? Quais são os principais problemas que a galera está trazendo para a gente ou está reclamando menos, né? Boa. Mas, vocês estão como é que tá a percepção de vocês, assim, vocês estão otimistas com a evolução da disciplina, assim, ao longo dos anos? Como é que vocês estão enxergando isso? Ou ainda tá muito engateando? Como é que tá essa passada aí? Vou puxar essa daqui para dar uma variada, tá? Novamente, né, eu acho que tanto eu quanto a Joana, o Marcelo, a gente está realmente numa bolha, né? Porque a gente está cercado de pessoas que, enfim, falam sobre o tema, apesar de que a gente tem uma noção aí também legal do mercado como um todo, né? Eu acho que sim, a gente tem evoluído, né? Eu acho que até o do ponto que o Marcelo comentou das vagas, né? Por mais que a maior parte das vagas ali são para cumprir cotas, a gente consegue ver que um tempo atrás não existia praticamente, né? Essa função dentro das empresas, ou era tipo muito focada em algumas consultorias que faziam esse trabalho, a galera contratava, ou as próprias pessoas do próprio time atuando ali como analista, que fazia em paralelo também esse cuidado, né, mas não utilizava nomenclatura. Eu acho que também até enfim, a quantidade de cursos, né, ainda são poucos, né, se a gente for parar dá para contar praticamente numa mão os cursos de acessibilidade, mas querendo ou não também aumentou o número de pessoas com uma propriedade legal para conseguir falar do tema e expandir. Então acho que eu vejo isso um sinal bacana, né? E pessoas que, enfim, estão numa comunidade, estão sempre trocando ali entre elas, formando novas pessoas ou influenciando positivamente. E a gente vê o interesse dessas pessoas também por cursos, treinamentos e tudo mais. E cada vez mais, né? Obviamente que, numa maior parte, as grandes empresas, né? Daí, se a gente for pegar de segmentos, até instituições financeiras, que abraçam, né, o maior número de profissionais focados aí em acessibilidade hoje no mercado. Mas, sim, eu acho que temos bons indicadores aí de crescimento, talvez não no ritmo que a gente gostaria, né? Porque a gente sabe muito bem o valor do tema, mas temos bons sinais e alguns são esses, né, que eu comentei. Sim. Eu vejo uma evolução, trazendo ainda mais para dentro da minha bolha, assim, eu participo do onboarding, todo designer que entra dentro do grupo Casas Bahia, eu participo do onboarding justamente para falar sobre acessibilidade. E eu vejo cada vez mais, eles já conhecem, as pessoas já começam elas já não entram tão cruas assim sobre o tema, sabe? Elas já têm um certo conhecimento
E isso é bem interessante. Isso para mim é uma métrica bem interessante em relação a se eu for pegar 3 anos atrás, quando a gente começou com isso, lá dentro, e poucos profissionais conheciam. Lá a gente tem uma cultura muito forte de fazer design critiques, e eu participo de todos eles, assim, estou sempre em uma agenda ou outra justamente para ajudar na acessibilidade. E eu vejo que cada vez menos eu preciso participar. Sempre quando eu não escrevo nada dentro do Design Critique em relação à acessibilidade, alguém escreveu, ou às vezes não tem nada para colocar ali em relação ao design, né? A pessoa pensou na tipografia, pensou nas cores, pensou nas sinalizações, pensou na navegação, e já apresenta falando sobre acessibilidade. E isso para mim é muito interessante, assim, é uma evolução. Claro que é dentro da bolha da bolha que eu estou ali dentro, mas eu acho que é uma evolução que a gente está indo, está evoluindo. Não, perfeito. Assim, complementando e puxando também aqui essa questão, o ponto da maturidade, né, que o Paulo comentou, ela é fundamental, porque se a gente pensar maturidade de design, por exemplo, né, você tem a maturidade de UX, de experiência, você tem algumas métricas para você saber o quão maduro está aquele tema dentro de uma determinada empresa. E a acessibilidade, ela não é diferente, ela passa exatamente pelos mesmos estágios de evolução. Então, eu preciso também identificar em que estágio que eu estou hoje na minha empresa, dos dois lados, né? Tanto o estágio em que você está na empresa, a empresa está, na verdade, quanto o seu próprio conhecimento. Então, aí que entra naquele ponto do autoconhecimento. O quanto eu conheço de determinado assunto e o quanto eu posso contribuir para justamente essa questão de maturidade da empresa. Os dois fatores são importantes. E o que o Paulo falou também é fundamental sobre a questão dos cursos. Hoje a gente não tem muitos, dá para contar de fato ali nos dedos da mão, né, para a gente saber exatamente os cursos existentes. São poucas pessoas aí que ainda se destacam para um determinado tema. E eu costumo dizer, se a gente pegar um termo de startup, a gente está falando de a acessibilidade, ela é literalmente um oceano azul. Tá? Então a gente tem muita coisa para lidar com o tema acessibilidade para todas as áreas possíveis, para todas as vertentes possíveis. E aí, se a gente ainda entrar nesse campo da comparação, vamos pegar, por exemplo, a agência de publicidade, que é algo já bem estipulado e que existe há anos. Só para citar um exemplo, poderia citar vários aqui. Poxa, você tem 500 milhões de possibilidades de contratar uma agência de publicidade, desde as de menor porte às de maior porte, mais conhecidas. Obviamente, a qualidade vai determinar também a entrega e o valor que você está adquirindo ali, o quanto você pode pagar. Mas é a mesma coisa, né? A acessibilidade você tem hoje em dia poucas pessoas, mas conforme mais pessoas estão sendo formadas no mercado, mais instituições de ensino estão lidando com o tema acessibilidade, é uma tendência natural de próximas gerações estar falando muito mais do que as gerações atuais. Consequentemente, essa evolução vai acontecer no mercado, vai acontecer nas empresas, e aí é um processo como qualquer outro. A questão é que a gente ainda está muito lento, mas que está rolando o processo, está. O negócio é não desistir. Tu comentou... opa, pode falar aí. Não, é só um comentário rápido. Boa. O Marcelo, tu comentou ali sobre métricas, né? E aí eu queria pegar esse gancho e trazer essa pergunta para vocês. Como vocês fazem assim no dia a dia para medir assim a acessibilidade, esse tema? Essas métricas estão ali dentro das métricas de experiência, ou existem alguns outros mecanismos mais específicos para realmente medir algo de acessibilidade, assim? Eu posso dizer que é o seguinte, no curso Access Boost, não à toa, dos 19 módulos existentes, eu fiz questão de colocar um módulo de métricas, que é justamente para você trazer todos esses pontos. Como eu comento nas aulas ali deste módulo, a melhor métrica é aquela que você desenvolveu. Então, assim, você tem várias possibilidades possíveis, você tem métricas para todos os tipos. Eu mesmo desenvolvi o material desde a época lá do Itaú,
que era o processo de análise heurística, e criei uma ferramenta ali a partir dos estudos do Denis Boudreau, que até, inclusive, a Joana fez uma apresentação recente no TDC sobre esse mesmo tema, sobre a análise heurística. Só que a análise heurística é um processo que você avalia de uma forma profunda um produto, só que você precisa ter uma especialidade muito grande para ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, além de ser onerosa e bem trabalhosa, não é algo que você faz de forma rápida. Você tem métricas que você estipula de uma forma muito mais rápida para você ter resultados. Só que assim, eu gosto de fazer um paralelo aqui, por exemplo, com SEO. Quem estabelece, quem trabalha com programas de SEO, e lá na minha época do Itaú, por exemplo, eu trabalhei 3 anos da minha vida focado exclusivamente em SEO, mesmo antes de falar de acessibilidade. Então, é isso que eu também trago para as pessoas, né? Tipo, quando você fala de um determinado assunto, a sua bagagem anterior, ela importa também bastante no processo. E aí, quando eu lidava com SEO, você tinha todos os padrões de métricas e questões relacionadas, só que não é um resultado que você tem de forma rápida. Você precisa fazer um planejamento e você vai verificando esse resultado no decorrer de meses, às vezes até anos. Com a acessibilidade é o mesmo processo. Você estipula OKRs, você determina o que você está cumprindo ou não, você tem critérios de aceite, tudo isso você já pode utilizar como métrica para fazer validações. Você tem métricas específicas, você pode usar todos os métodos de métricas existentes no mercado, Pure, GOMS, KLM, APT, qualquer coisa que você quiser, mas tipo, nada disso vai adiantar se a cultura da empresa não tiver essa cultura de visão de longo prazo. Porque não é só o número é um número, gente, é um número. É igual eu falo assim, você fazer uma análise de acessibilidade usando uma ferramenta qualquer para você validar o seu site. Você coloca lá, por exemplo, no PageSpeed Insights do Google, que é uma das mais conhecidas. Você bota lá e você vai ter uma avaliação, você vai ter uma nota. Primeiro, aquela nota representa uns 35% do que precisa se avaliar. Segundo, aquela nota, ela garante o quê? Que você está, de certa forma, aderente com os padrões mínimos. Só que quando você vai fazer testes de design de interação mais profundo, você percebe, por exemplo, que às vezes um elemento ou uma tag de HTML foi construída de forma incorreta, que não passou pela validação da ferramenta. E aqui a gente entra num outro tipo de métrica que está relacionada à usabilidade, né, do processo. Então, são vários fatores que precisam ser analisados e precisa, sim, de especialistas para você conseguir. O que é fato é que você consegue estipular métricas para o seu produto. Ponto. Porque Apple, Google, Microsoft, todas essas empresas, para citar as 3 principais de tecnologia, elas têm processos muito bem definidos e conseguem fazer todo tipo de avaliação. Só que, por outro lado, eles têm profissionais capacitados para fazer essa análise, eles sabem a importância do longo prazo, então tem todas essas questões que precisam ser levadas em consideração. Por quê? Porque a pessoa que quer aplicar métrica na empresa, é igual eu falo assim, as pessoas querem ser uma Apple, mas as pessoas não estão dispostas a fazer o que a Apple faz para ser uma Apple. Então tem todo um processo ali por trás para a gente levar em consideração. Boa, Salles. Complementando aí o Salles também, gente. Enfim, eu acho que o primeiro ponto que o Salles comentou, acho que mata bem, né, o ponto, né? Cara, o que a gente consegue de fato, né, é metrificar para acompanhar, né? Porque pensa, né, a gente não está fazendo a iniciativa por fazer. Tem um propósito ali por trás, né? Então, tipo assim, não é só o metrificar, mas é mostrar o valor daquilo ali, porque não é só, tipo assim, alguém não está te pedindo. Quantas pessoas com deficiência visual estão acessando nosso aplicativo hoje? Quantas pessoas com característica X? Será que a gente faz esse questionamento para todos os tipos de características do ser humano ao fazer essas perguntas, né? Eu acho que é uma reflexão boa para a gente fazer. Obviamente, a gente precisa ter esse controle, mas, por exemplo, né, se a gente tem pesquisas em relação a números, em relação à população com determinadas características, certo? Cara, se a gente já sabe como pessoas com determinadas características navegam no nosso produto e a gente sabe que o nosso fluxo de entrada já não está acessível para determinadas características ou tecnologias assistivas, logo eu já consigo metrificar quantas pessoas estão deixando de ser nossos clientes ou conseguindo navegar pelo primeiro fluxo aqui dentro do produto. Isso eu estou falando do pedaço do início, né? Daí a gente começa a falar, não, beleza, então ok, a gente precisa fazer um trabalho aqui e tal. Daí pegando no gancho aí também da consistência, né? Não adianta nada a gente fazer só no começo e não fazer no restante. A pessoa
entra, contrata o serviço, mas não consegue usar depois, né? Então, até o ponto que vocês falaram, né, da usabilidade, acessibilidade, tipo assim, o negócio anda junto mesmo. Não adianta estar acessível e não estar usável, enfim, né? Não tem como a gente separar esses dois. Por exemplo, falando mais internamente até, tá? Algo que a gente está começando a estruturar agora. De colocar tags dentro das tarefas, que novamente, né, para a gente ter um controle assim como a gente tá fazendo isso para o Design System, para saber todas as tarefas que estão e podem utilizar o Design System, para ver se a galera usou ou não, a gente também está trazendo ali uma tag de acessibilidade para garantir que a galera está fazendo, ou a gente ter a visibilidade de se estão pulando a etapa e por quê. Então, são métricas que eu consigo analisar de uma possível falta de qualidade, consequentemente acessibilidade, que consequentemente impacta milhões de pessoas com as características X que eu já conheço, que eu já tenho esses números, né? O Salles comentou, né? Uma das primeiras perguntas que a galera fala normalmente comigo, tipo, Paulo, a gente precisa metrificar acessibilidade. Cara, não tem como a gente rodar um teste automatizado rapidão, que é na linha do que o Salles comentou. E tem muita gente que faz isso, né? Acompanha simplesmente essa porcentagem, que já tem vários exemplos na web, né? Que a galera consegue deixar um site 100% acessível, né? E o site é completamente inacessível, mas na ferramenta está 100% acessível. Tá, e aí, para que serve essa métrica? Só para alimentar alguém porque alguém pediu? Porque na essência não vai funcionar nada. É a mesma coisa o Ministério Público entrar em contato com uma empresa, a empresa contratar um plugin dessas ferramentas milagrosas, porque a empresa falou que está em conformidade com a WCAG e que vai ser resolvido tudo e o Ministério Público não vai fazer nada. Cara, lá no Banco Carrefour, no Grupo Carrefour, no varejo, aconteceu isso. O que aconteceu? O Ministério Público bateu de novo e falou, tá, beleza, esse plugin que vocês colocaram aí não ajuda em nada, não mudou em nada o score de vocês. E aí, qual é o planejamento que vocês vão fazer para deixar o e-commerce acessível? E aí, para que serve a métrica, né? Então, eu concordo muito com o que o Salles comentou. Putz, para que a gente quer o número? O que a gente vai fazer com esse número, né? Sendo que a gente já sabe o propósito, a gente já sabe que é algo que a galera já deveria estar entregando e não está entregando, e a gente não está questionando os times. Por que você não está fazendo o desenvolvimento da maneira X e Y, com a boa prática internacional, não sei do quê? E por que você não questiona a pessoa sobre o tópico da acessibilidade, né? Que realmente importa, versus outros questionamentos que são feitos. Então, é muito importante ali o teste manual e, obviamente, a gente consegue metrificar a parte dos testes manuais, né? Fazer, querendo ou não, ali algum controle desses fluxos para garantir. A palavra garantir também é um pouco complicada, porque o fluxo que está acessível hoje via leitor de tela, ele pode estar inacessível amanhã, no próximo release que a galera subir. Então, por isso que é realmente uma estratégia muito doida, com várias frentes, para a gente conseguir garantir novamente, né? Difícil garantir, mas se a gente tem de fato uma cultura de acessibilidade dentro da empresa, a gente consegue amenizar bastante as barreiras criadas e novamente, né? Aquela ronda de todo mundo validando o seu, só sobe quando tiver testado por pessoas que saibam testar e tudo mais, né? E outro tópico também que a gente consegue medir, que eu não consigo separar esses temas, é o ponto da diversidade, né? Será que a gente tem pessoas diversas dentro dos nossos times? Isso a gente consegue metrificar também de uma forma muito fácil. Baseado em N estudos da Accenture e da McKinsey, a gente sabe do valor, do quanto as empresas ganham, né, de resultado investindo em diversidade. E acessibilidade está completamente correlacionado a isso, né? Será que não é... Normalmente a galera só olha para alguns perfis, para algumas características. Gente, não tem diversidade sem também pessoas com deficiência, entre outras características, né? Então, a gente consegue metrificar isso, medir, né? Está mostrando ali, obviamente, toda hora. Daí, de novo, né? O ponto da diversidade. Pô, será que é o time de design que tem que ver? Ou é o time de RH, o time de pessoas que teria que fazer um controle maior disso e cobrar das áreas, né? Enfim, trouxe mais algumas perspectivas aí diferentes também que sempre vale da provocação. Sim. Falando um pouquinho sobre métricas, eu até falei aqui no nosso chat aqui. Eu estou indo lentamente nesse processo, apanhando bastante, né? Porque é algo bem complexo. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam passei com 90% dentro de uma ferramenta e eu estou acessível, nosso site está maravilhosamente acessível.
E aí, quando a gente vai testar, fazer um teste de usabilidade com usuários com deficiência, a gente vê que até pode estar atendendo a critérios de sucesso ali, mas ele não está compreensível. A pessoa não consegue continuar a navegação porque não está compreensível, né? Então, eu acho que um dos incentivos que a gente pode fazer dentro do nosso time é sempre testem, façam testes de usabilidade, tenham pessoas diversas dentro dos times, isso é uma tecla que a gente tem que bater muito, porque por mais que a gente faça o teste com leitor de tela, por exemplo, não é a mesma coisa. Essa compreensão, a gente está sempre roubando nesse jogo, porque a gente está enxergando a tela, ou em algum momento a gente enxergou a tela, né? Então a gente precisa ter pessoas capacitadas e pessoas com deficiência para testar aquilo ali, pessoas que usam aquilo ali no dia a dia, né? Eu acho que um pouco é sobre isso. E eu acho que dentro do nosso processo de trabalho, aí falando em relação a times, é interessante que a gente tenha um fluxo de aprovação, desde que não vire gargalo, mas a gente disponibilize para os times pontos de atenção que eles têm que ter para conseguir fazer esse projeto e que eles vão alcançando ali antes de subir alguma coisa. Vou fazer um complemento rápido aqui, antes de você ir para a próxima, João, que é que essa questão de métrica, até Tranquilo. puxando o gancho até de algo que o Paulo comentou aqui, e assim, hoje, por eu não estar debaixo de uma empresa específica, né, eu posso falar abertamente que, na prática, a galera quer números para mostrar para a diretoria, né, mostrar aqueles gráficos lindos e maravilhosos, olha como estamos, né, mas é aquela questão da linha tênue, da métrica real e da métrica de vaidade, poxa. Eu estou alimentando que ego, né? Qual o ego que eu estou alimentando aqui? Vamos parar e ser sinceros, né? E vamos falar que está com problema. Pô, a gente está cheio de problema. Vamos mostrar. Você quer metrificar? Então tá aqui, ó. 565 erros só na página principal do nosso site. Essa é uma métrica legal de você trazer, né? Então, pô, mostra a real, né? Tem que mostrar exatamente isso. Não pode ter receios, porque isso tem a ver muito com a cultura das empresas, obviamente, né? E quando você está num lugar que você tem esse receio de falar que você está, até tem um pouco a ver com uma das respostas que o Paulo também trouxe aqui, né? Falando que às vezes a pessoa que está ali na linha de frente, ela tem receio de falar que não sabe, que não conhece. Poxa, vamos perder esse meio, tem que falar, tem esse medo, tem que falar, tem que mostrar, tem que mostrar que tá ruim. Tamo ruim, pô. Vamos mostrar um negócio mais assertivo e vai evoluindo. E a gestão tem papel fundamental em dar essa autonomia para as pessoas para que elas se sintam confortáveis em trazer o dado ruim. Quem quer comentar? Eu queria puxar um ponto já indo pro final aí, pra gente encerrar, mas eu queria puxar uma coisa que o Aguilheiro comentou ali, eu quero trazer agora. Vocês têm alguma história aí, algum caso, nesse cenário aí onde quando o bicho pegou, assim, e tipo, putz, a gente vai ter que tornar o nosso e-commerce acessível lá, que nem no varejo lá, do que o Aguilera trouxe de exemplo. Vocês têm algum caso assim de que vocês estavam lá dentro da empresa e agora tudo tem que ser acessível? Não, eu posso. Como é que foi Eu esse posso processo, falar hein? também assim, eu já saí do Itaú já faz um tempo, mas eu ainda tenho contato com muita gente lá, né? Então, de certa forma, até consigo lembrar de alguns pontos. E na época que eu estava lá, eu lembro muito bem que o que acontece. Por exemplo, as nossas políticas de desenvolvimento de aplicativos não traziam questões relacionadas à acessibilidade. Então, eu fazia, ó, primeiro ponto, eu fazia muita coisa fora do meu job description, né? Então, o meu job description ali era mas eu sabia da importância daquilo, sabia que ninguém ia puxar mais aquele tema e puxava muita coisa. Antes que as pessoas me interpretem mal, não estou sugerindo para as pessoas trabalharem fora do expediente e fazerem coisas clandestinas, tá, gente? Eu fazia isso, mas não é para ninguém fazer, né? Consultem aí a gestão justamente para ver o que pode fazer, onde vocês podem atuar sem atrapalhar as atividades do dia a dia. Mas o que acontece? Eu percebia muito dessa questão. E aí, hoje, eu sei, já conversando até recentemente com o pessoal lá, eu sei que já tem políticas bem estipuladas ali, né, da construção de produtos. Claro que ainda há falhas em todo o processo ali, e você não precisa ser perfeito, você precisa ter um direcionamento, e você vai melhorando aquilo.
E na época também que eu estava lá, agora eu posso falar de um pouco, uma curiosidade que eu sempre falo para a galera, que o pessoal pergunta, pô, Salles, você trabalhou 12 anos lá, meu, o que você saiu, não sei o quê. Fala, foram acontecendo várias coisas, mas uma coisa em especial que me motivou foi o que eles estavam começando. Eu estava num processo de montar uma apresentação para toda a diretoria e para a gente trazer justamente esse escopo do quão importante é a acessibilidade, e ao mesmo tempo, né, a galera estava me chamando para apagar incêndio de um produto específico, que eu não vou falar aqui qual que é, nem sob tortura, e era para apagar incêndio de um produto específico, e aquilo foi me desmotivando, porque se eles tivessem me ouvido antes no processo, talvez não tivesse que apagar aquele incêndio que estava rolando naquele momento. E aí eu percebi, foi um ponto de desmotivação, né? Foi a partir dali que eu comecei a meio que olhar mais atento às propostas que eu estava recebendo do mercado, até que culminou uma especial da ID e acabei saindo. Mas não foi só isso, tá, gente? O que eu digo é que às vezes você trabalha num lugar, você está atuando numa determinada empresa e você não consegue evoluir por uma série de motivos, porque às vezes não é só aquela área que deseja ou não. Não está na métrica, como o Paulo falou, não está no KPI, não está na OKR. Consequentemente, a galera não vai priorizar uma atividade em detrimento da outra. Então tem que fazer parte de um processo, porque quando isso não está estabelecido, você vai ter um problema muito maior de seguir em frente, né, com aquele assunto. E era esse um principal problema ali que eu percebia. Eu estou falando de um problema específico de algo que eu convivi. Mas hoje, como uma empresa que trabalha com outras, eu percebo várias outras coisas também em situações que é muito similar a essa questão. Às vezes, a galera tem vontade, só que não basta a vontade, você precisa ter o processo bem definido, porque se você não tiver, você não vai para frente. Bom, contando o meu caos, a squad de acessibilidade dentro do Grupo Casas Bahia, eu comecei ele desde o processo, desde o começo. Então, nós tínhamos uma squad que a função dela era evoluir a jornada de compra para todos os clientes, para que fosse acessível, né? E a gente começou, o intuito da jornada, do intuito da squad era fazer esse trabalho manual, esse trabalho prático. E a gente sempre bateu na tecla de que a gente precisa trabalhar cultura, com algumas semanas que a gente trabalhou a home das lojas, deixamos acessíveis, teste, nota boa, com algumas semanas, só que de semanas em semanas uma página, ela é renovada, né, uma página nova. E a gente passou algumas semanas, a página caiu, tudo que a gente tinha feito caiu. E aí a gente teve tudo baixou nota, não ficou acessível. Nós temos uma QA com deficiência visual. Ela, olha, não consigo mais passar do header. O que está acontecendo? E a gente então teve o mote de falar, gente, a gente precisa trabalhar. Viu como é que a gente precisa trabalhar a cultura? E aí a gente conseguiu cartas, mais cartas para trabalhar dentro da acessibilidade ali. Não era só um trabalho de formiguinha, de estar trabalhando as páginas, de estar passando pela jornada. A gente precisava trabalhar, fazer treinamento, levar a palavra da acessibilidade para as pessoas, né? E isso para a gente foi uma grande virada de chave assim dentro do nosso trabalho. Foi com poucas semanas, por sorte, a gente só tinha trabalhado uma página, mas deu para a gente mostrar assim, não dá para fazer só ir lá e fazer uma página, fazer isso aqui, deixar acessível, entreguei, toma aqui a chave, o filho é teu. Não, a gente precisa trabalhar a cultura de todo mundo. E uma das coisas que a gente também trabalhou muito, que foi muito importante para a gente, é em relação à documentação, né? Nós tínhamos uma squad que sabia que ela tem um prazo determinado, a gente tinha que implementar a cultura ali dentro, trabalhar esses ajustes, e a gente pensou, não, vamos trabalhar muito, o que a gente vai deixar de legado? Né? Qual é o nosso legado aqui dentro? Então, cada página que a gente passava, a gente fazia um encerramento com a squad, mostrando tudo que a gente fez, documentando tudo que a gente fez, como é que a gente deu todas as soluções. E isso foi muito importante. E para isso que a gente tivesse abertura para ter esse tempo, a gente teve que escorregar lá no começo, cair tudo, todo mundo olhar e dizer, não está mais acessível, meu Deus. Muito meme de levantar a cabecinha, a mãozinha na cabeça, mas foi muito importante para a gente naquele momento ali. Implementando também, vou dar um breve relato aí de
3 tópicos, rapidinho. Eu acho que foi quando, se eu não me engano, foi ano passado, né, quando entrou ali a questão da lei do saque em libras, né, que cobrou principalmente todas as instituições financeiras ali de uma forma bem forte. E a galera, caramba, beleza, vamos ter que fazer, desprioriza tal coisa, vamos fazer esse sistema, como que a gente vai fazer, como que o pessoal tá fazendo e tudo mais. E nessas horas do desespero, a gente sabe que, tipo assim, a galera vai fazendo do jeito que eles acham que dá. Daí que é legal também destacar o ponto da visibilidade, né? Se a empresa, se o grupo sabe que existe pessoas que entendem um pouco mais do que elas sobre o tema, com certeza isso vai chegar em você, principalmente se for urgente. E daí, beleza, chegou ali pra gente e tudo mais, né? E aí, enfim, a galera já tava em discussão qual que era a ferramenta, como que a gente ia fazer. Daí deu sorte até que a gente estava contratando uma pessoa, que a gente fez a ampliação do time também do ano passado, né? E logo entrou as 2 pessoas focadas em acessibilidade, tanto designer quanto QA. E daí a gente conseguiu plugar a pessoa para fazer o acompanhamento ali, enfim, né? Não foi o melhor acompanhamento de todos, porque tinha um prazo lá específico também que precisava ser cumprido. Mas ainda assim a gente conseguiu dar um parecer ali, né? Ir lá na loja, modelo, o que ia ser feito, fazer os testes, conversar com a galera em Libras lá para ver se realmente estava funcionando ou não e tudo mais. Então, esse daí foi um do que tipo, entrou assim na correria e a gente conseguiu ajudar por conta da legislação. Teve uma outra experiência também que foi o Welcome Kit, né? Ou seja, aquele kit que você recebe quando você, enfim, contrata um cartão de crédito. E também tem uma lei que obriga, né, que esse Welcome Kit seja acessível, tenha o case ali em braille, letras ampliadas. Então, não é só a galera querer fazer do jeito que quiser. Tem normas, tem regras para que esse conteúdo, né, esse material também seja acessível para o maior número de pessoas. E daí chegou a demanda lá, a galera já começou a fazer, já mandou para fornecedor e tudo mais. Porém, chegou no conhecimento, né? De novo, quem sabe de acessibilidade? Paulo, estão fazendo tal coisa, não sei onde. Eu falei, nossa, peraí, ninguém avisou a gente, né? Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Pessoal, como é que tá o status? A gente já tá mandando fazer, fica pronto semana que vem, não sei o quê. Eu falei, beleza, vai ficar pronto, mas para isso avançar, a gente precisa que vocês enviem um cartão para casa da pessoa X, né? Que era quem conseguiria, de fato, validar uma pessoa com deficiência visual, para ela dar o parecer dela, para depois ela voltar, dar o feedback, até a gente ajustar, até para vocês enviarem. Ah, não, mas o prazo não sei do que. Cara, não adianta nada vocês fazerem isso, a gente não vai estar cumprindo com a lei. Tipo assim, beleza, tem a lei, mas isso aqui é para ajudar e para ser acessível para o maior número de pessoas. Não é só para cumprir a lei, para você fazer de qualquer jeito, né? Então, de vez em quando tem esses choques também, né, das coisas urgentes que chega e daí vai da gente novamente, né? Ter o cuidado, ter o controle, mostrar ali, querendo a nossa autoridade ali de conhecimento sobre o tema para realmente barrar e não deixar a galera fazer as coisas como elas acham que deveriam ser, sem conhecimento do tema, conhecimento técnico, entre outros. E um que eu até já falei em algum evento, agora não lembro qual que foi, João, pode ter sido no nosso podcast. Mas teve uma situação também que a gente foi fazer um teste com uma pessoa com deficiência visual uma vez, em outro desafio, onde a gente acionou o jurídico, né, falou assim, putz, a gente precisa ter esqueci o nome, o documento ali para a pessoa assinar, né, de confidencialidade e tudo mais. E daí a pessoa, obviamente, né, ela tinha aquela responsabilidade de fazer o documento, mas, a pessoa ficou completa, o NDA, boa, Marcelo. A pessoa ficou completamente perdida. Ele, tá, mas espera, a pessoa tem deficiência visual, como que funciona? A pessoa alfabeta, assim, ele não falou nada, né? Ele simplesmente chegou para mim, Paulo, já sei como a gente vai fazer. Aliás, ele até pensou direito, né? Ele falou assim, cara, vamos fazer por e-mail, que é o melhor caminho, a pessoa assina digital, putz. Mas ela não sabia, ela sugeriu esse caminho porque ela achou que a pessoa era analfabeta. Olha onde é que chega a falta de conhecimento e ignorância, assim, sabe? Ela achou, por conta da pessoa ter uma deficiência visual, que ela fosse analfabeta. Cara, eu fiquei em choque, assim, quando a pessoa falou isso pra mim, mas, novamente, né? Falei, cara, não, mas por que você achou isso, né? Ela, não sei, veio na minha cabeça de primeira. Daí, de novo, né? A preocupação da gente em educar, até com coisas tão básicas assim, né? Enfim, do ser humano, mas que no final do dia deu certo e, querendo ou não, despertou até o assunto, o interesse na pessoa sobre o tema de acessibilidade, né? Mas, enfim, alguns casos aí, alguns educativos,
alguns engraçados, outros não tantos, né? Mas enfim, né? Coisas que acontecem no dia a dia. E não deveria acontecer, né? Só um Muito bom, ponto Gustavo. aqui, João, assim, do Falei, falei. que o Paulo Falei, me falei. falou um negócio, o Paulo falou um negócio agora que me lembrou. Na verdade, a Jo também me lembrou, só que eu não vou me estender muito aqui, não. Que é o seguinte: teve uma época que eu estava fazendo a capacitação para o time de marketing do Itaú, e aí teve uma equipe em especial que eu comecei a explicar sobre a utilização do cartão, e teve um gerente, né, um coordenador ali da equipe, né, que ele fez uma pergunta no meio do treinamento, mas, pô, cego usa cartão? Na hora, eu me segurei assim, e aí eu falei, sim, né, utiliza como todas as outras pessoas, porém, né, a gente, justamente por esse motivo, a gente precisa trazer alguns benefícios e tudo mais. É, e aquilo me despertou a atenção, que é o seguinte: a gente vive de fato numa bolha, como a Jo comentou, né? A gente está numa bolha, né, e tem aquela tal da maldição do conhecimento. Né? Porque quanto mais a gente conhece um determinado assunto, a gente acredita que, pô, aquilo é óbvio e tudo mais, né? Pô, a pessoa deveria saber, né? Não, pelo contrário, gente. A gente que está do lado de lecionar, de falar, de abraçar as pessoas e tudo mais, a gente tem que ser o primeiro a entender quando as pessoas não compreendem essa situação. De certa forma, é um ponto engraçado que o Paulo comentou. Seria aquelas. Para quem é antigão, tenho 45 anos, tá, gente? Então, piadas de caserna, coisas antigas, assim, né? Aqueles termos antigos. E aí, o que acontece? Quando as pessoas falam disso, né? As piadas internas, private joke, como você quiser chamar, mas são coisas que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia, e cada vez que acontece isso, eu percebo, cara, tem tanta informação que precisa ser transmitida, tem tanta coisa básica que você ainda precisa passar. Quando eu vou fazer minhas palestras hoje em dia, eu não trabalho mais com conteúdo básico. Tipo, qualquer tipo de palestra que eu vou dar e tudo mais, eu sempre falo, não, gente, a gente tem que evoluir a régua. O conteúdo básico você vai no Google, hoje você tem um monte. Só que quando você está lecionando o básico para essas pessoas que fazem parte de um grupo específico, você tem que fazer o beabá, literalmente. E faz parte do processo de aprendizado. E aí você vai conquistar as pessoas, porque se você vai com dois pés no peito, é aquele negócio que a pessoa vai começar a fazer por obrigação, vai se sentir muito intimidada. Então, cara, vamos abraçar de fato e vamos entender e segue o jogo. Vamos dizer, eu também não sei tudo, mas a gente está aqui para aprender. Eu vou te ensinar o que eu sei, mas o que tu me perguntar que eu não souber, a gente vai achar a solução juntos, né? Eu acho que a acessibilidade tem muito isso, porque senão a gente acaba se tornando chato da acessibilidade. E aí o chato não passa informação nenhuma, ninguém quer escutar o chato. A gente precisa ser o amigo, ser o colega da acessibilidade ali dentro, né? Tem que levar tudo com muito jeitinho. Essa conversa que vocês tiveram, quando a gente coloca o tradutor de Libras automático no site, é a mesma coisa. As pessoas perguntam, tá, mas ele só não é só ler, né? Não, aí tu tem que ter todo aquele material educativo. A acessibilidade é muito isso, é muito educativa, né? A gente acaba virando professor, assim, sem mestrado para poder ensinar a galera a mexer no tema, mas sem também ferir o ego de ninguém, ou sem ser grosso, ou sem ser chato. Pô, só queria dizer que o private joke ficou rebuscado. Essa aí vai entrar no vocabulário. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pelos insights, pelos ensinamentos aí. E agora eu queria deixar para o finalzinho dicas, enfim, o que vocês gostariam de deixar aí, um tweet final para quem estiver nos ouvindo aí. Bom, eu sempre gosto de citar um livro do. Ai, agora eu vou esquecer o nome do livro. Não me faça pensar. Tem uma frase do autor que quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas apenas fazendo o nosso trabalho um pouco melhor. E a acessibilidade é muito isso, né? A gente não precisa fazer um extra, a gente não precisa fazer alguma coisa grandiosa, não é uma tarefa a mais. Se a gente só fazer o nosso trabalho bem feito, a gente vai estar eliminando barreiras para que as pessoas consigam fazer compras, consigam navegar, consigam ter acesso à comunicação, né? Acho que esse é o meu recado final. Façam o seu trabalho bem feito.
Quer que eu vou, Paulo? Você vai? Vou lá, vai. Já comecei a falar, eu vou lá, vai. A única coisa que eu digo, gente, é o seguinte: daria para falar muitas coisas aqui, daria para comentar muitas situações, daria para dar diferentes dicas. O nosso tempo ele é escasso. No começo desse papo, eu falei para o João que, assim, cara, 1 hora vai ser muito pouco para essa galera aqui para trazer todo o que a gente precisava. Então, na verdade, eu vou dar uma dica básica, que é óbvia, né? Não tenham pressa, basicamente. A acessibilidade ela envolve diferentes momentos, diferentes fatores, diferentes processos, diferentes conhecimentos, e não adianta ficar estressado, não adianta ir com 2 pés no peito, seja numa pessoa, no coleguinha do lado, seja em alguém que não conhece aquele tema. Você não vai conquistar as pessoas indo na porrada. Claro que em algumas situações você tem aquela vontade, mas guarde o pensamento, xingue a parede cara, e segue o jogo, assim, tenha paciência, tem que ter paciência. Eu comento, eu pego muito o exemplo da minha carreira, né? Como tudo aconteceu. Não é incomum as pessoas me perguntarem: poxa, Salles, você tem um conhecimento vasto sobre isso, sobre aquilo, poderia, né, tipo, quero um dia ter esse conhecimento também. Eu sempre falo assim, cara, o que diferencia é o tempo que eu estou estudando, o tempo que eu estou executando as ações. Porque a partir do momento que você se propõe a estudar aquilo, é só você ter paciência. Não adianta que você não vai adquirir o conhecimento por osmose, não adianta que você não vai adquirir o conhecimento só lendo um livro, só fazendo um curso, tem que executar muita coisa na prática e ter paciência, ponto. É isso. Você vai evoluir continuamente e devagar. Não tenha pressa. Boa, dando 3 tópicos assim também complementares que o pessoal falou. Acho que um ponto que me ajuda bastante, que eu sempre comento também, galera, sigam pessoas diversas nas suas redes sociais, onde você investe um bom tempo ali da sua vida, principalmente nos finais de semana. Daí, tipo, pessoas que falam sobre temas diferentes, né? Daí, no caso aqui do foco de acessibilidade, né? Pessoas diversas, mesmo características diferentes, né? Isso me ajuda demais e tem muita gente influenciadora falando sobre acessibilidade. Quer algumas dicas? Acessem até o site do Link, né? Do prêmio da HandTalk. Ali tem uma premiação que eles fizeram com as pessoas que mais se destacaram, né? Influenciadoras. Então, ali pode ser realmente uma fonte muito bacana para vocês já seguirem essas pessoas. Sigam Salles, a Joana, Thalita Pagani, enfim, né? Temos muitas pessoas aí no mercado bacana, Ana Coentro, enfim. Comece fazendo, né? Tipo, não fiquem pedindo permissão para fazer, né? Eu escuto também muito no bootcamp, cara, eu não sei se eu consigo fazer, eu não tenho apoio. Você não precisa falar. Lembra que a gente comentou aqui no papo e nos treinamentos também que acessibilidade nada mais são do que boas práticas e uma entrega com mais qualidade exatamente do trabalho que você está fazendo? Faça, gente, né? Vá aos pouquinhos, como o pessoal já comentou, mas dê o primeiro passo. Depois, lá, quando você começar a colher também os resultados, compartilhe, né? Enfim, então acho que pode ser uma dica legal. E o último tópico que a gente falou aqui também, envolvam pessoas diversas no seu dia a dia. Não tenho pessoas diversas ou com tantas características assim no meu dia a dia do trabalho. Comunidade, gente. Né? A gente tem um clube de acessibilidade, joga no LinkedIn, pergunta para a galera que está compartilhando sobre acessibilidade. Certamente essa galera vai trocar uma ideia com vocês e vai conseguir ajudar também nessas validações, enfim, o que você precisar sobre o tema de acessibilidade. Então, seguir pessoas diversas, envolver pessoas diversas no seu produto, entrevista, teste de usabilidade, seja o que for, e dê um primeiro passo, né, já no trabalho, no escopo que você domina. Né? Acho que pode ser dicas legais para vocês.